em Atos capítulo 13. Atos 13. Está dando para me ouvir aí atrás, irmãzinha? Muito bem. Está bem aí? Está dando para me ouvir? Ótimo. Muito bem. Queridos, se vocês virem o irmão Diácono Antônio sair para atender o telefone, é porque eu estou aguardando o telefonema de uma empresa que vai instalar lá no sítio o playground que nós compramos, e hoje é o dia deles fazerem a instalação. Por isso ele talvez vai ter que dar umas coordenadas para o rapaz, já que quem faria isso seria eu. Então só para justificar, para não parecer que ele não está reverente, né, na casa do Senhor. É uma emergência, é uma necessidade. Atos capítulo 13, versículo 22. Esse versículo fala sobre Saul, fala sobre Davi, e fala sobre o propósito de Deus. Amém? E quando este foi retirado, Saul lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, varão, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu vou repetir este versículo. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém. Pai, eu te louvo por esta oportunidade, te agradeço, porque o Senhor me trouxe a este lugar e estamos em tuas mãos. Amém. E queremos, ó Deus, que a tua vontade se cumpra na vida de cada irmão. Amém. Por isso, Deus, eu lhe peço, usa-me por tua misericórdia, usa-me, ó Deus, para falar ao coração do teu povo, pois o Senhor tem uma palavra. E eu te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. O Senhor é tremendo. Muito obrigado, Deus, por estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, eu quero rogar as orações. Os irmãos, daqui eu sigo para Domingos Martins, onde está acontecendo o retiro da nossa igreja, só de irmãs. 410 irmãs estão ali, Amém. buscando a face do Senhor durante 3 dias. Depois eu fico um pouco com elas ali, sigo para Iuna, onde às 15 horas eu vou realizar o batismo da nossa congregação. Amém. Ali em Iuna, à noite eu prego lá, durmo, volto, participo do encerramento do retiro das irmãs e fico em Domingos Martins para pregar na nossa congregação em Domingos Martins. E 4 da manhã, de domingo para segunda, eu viajo para o Rio para ministrar no Rio de Janeiro. Então eu peço que os irmãos orem, a maratona, a estrada é perigosa, muita chuva, e nós carecemos das Amém. orações dos irmãos. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês tem como tema líderes segundo o coração de Deus. Amém. Líderes segundo o coração de Deus. É importante ressaltar que nós estamos vivendo uma crise de liderança. Eu penso que nós vivemos um tempo bem parecido com o tempo após a liderança de Josué. E a Bíblia fala que até que Deus levantou os juízes, o povo vivia de uma forma terrível. E os líderes que existiam não eram líderes de expressão, não eram líderes levantados por Deus, não eram líderes que faziam a diferença, não eram líderes que influenciavam a nação para se aproximar de Deus. E nós vivemos um tempo difícil. A gente tem ainda 7.000 que não se prostrou, que não se dobrou, que permanece buscando. Eu creio que os que estão aqui fazem parte desse grupo de líderes. Amém. Mas nós sabemos que
boa parte do Israel de Deus já perdeu o foco, já está fora do propósito. Nós vivemos um tempo de um evangelho, não o evangelho bíblico, não o evangelho da palavra de Deus, mas o evangelho em crise. Não uma palavra, quero reafirmar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo, irmãos, que cada dia, as igrejas, não todas, é claro, estão se distanciando da essência do evangelho. Muito modismo, muito invencionismo, muito fanatismo, muito egocentrismo, muito ismos, né? E nós vivemos um tempo difícil, mas eu quero dizer para os irmãos que sempre em tempo de crise espiritual em Israel, Deus levantou pessoas. Amém. E Deus nesse tempo vai levantar, como sempre fez, pessoas que vão honrar o seu nome. Amém. Seja em grandes metrópoles, seja num bairro pequeno, seja no interior, aonde o Senhor está sendo buscado, Ele vai se manifestar. Amém? Vivemos uma crise de liderança na política. Poderia fechar o Congresso Nacional, poderia se convocar novas eleições. Eu não quero aqui ter uma mensagem com teor político, mas só estou fazendo uma breve reflexão, porque a podridão, a corrupção já dominou todos os poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Nós vivemos tempos terríveis, o Espírito Santo passou por isso, mas eu quero dizer para vocês que nós não temos hoje referências na vida pública, na vida política, no meio político. Nós temos uma crise também instalada no sistema educacional. Os pedagogos, os psicólogos, as diretoras de escola, os professores não sabem mais o que fazer. Não sabem mais o que fazer. Inclusive um alto percentual de professores estão pedindo licença médica para tratamento por problemas psicológicos e emocionais. Os professores não sabem mais o que fazer com os alunos, porque não há limites, não há respeito, e a violência tem imperado, tem dominado até nas escolas, onde, no meu tempo, pelo menos, havia um respeito ao professor. Eu não sou tão velho assim, mas se respeitava o professor. O professor era uma pessoa importante na vida de um aluno, porque era a pessoa que fazia parte da sua formação intelectual e educacional. Nós vivemos também uma crise de liderança nas empresas. As empresas hoje também vivem essa realidade, ao ponto de convites serem feitos a certos executivos, a certos líderes, a peso de ouro, um valor altíssimo. Eu gosto muito de ler, eu leio muito sobre economia também, e a cada dia é mais difícil encontrar bons líderes que consigam fazer com que a equipe seja motivada e que alcance os resultados pré-estabelecidos. Amém? Há uma crise também de liderança nas famílias. Crise de liderança, muito obrigado, querido, nas famílias. Hoje nós temos visto uma inversão de papéis. Nós temos visto muita mulher ser um homem da casa, ser pai e ser mãe, e isso não funciona, irmãos, porque está fora do padrão bíblico. Ainda que a pessoa se esforce, ainda que a pessoa tente de todas as formas fazer o melhor, há uma lacuna, há um buraco na família quando o pai não está, não faz parte mais dessa convivência diária, ou quando o pai é um ébrio, o pai é um viciado em drogas, e a mãe tem que se
tem que lutar de todas as formas para poder tentar segurar os filhos, uma vida digna. Há uma crise nas famílias, terrível. Eu digo para vocês que mais de 30% da população brasileira não tem no seu registro civil, no seu registro de cartório, certidão de nascimento, o sobrenome do pai. Isso é olha só, isso é um reflexo do nível de orfandade que existe na população brasileira. Isso que consta, segundo o IBGE, esse percentual. Mas aqueles que o filho tem o sobrenome, mas que não tem o pai presente. Então isso pode chegar a 50%. Então esse nível de orfandade produz marginais. Esse nível de orfandade tão acentuado gera crianças, adolescentes revoltados. Esse nível de orfandade gera problemas psicológicos, comportamentos reprováveis. E nós vivemos essa realidade, vivemos esse momento na nossa nação. É por isso, irmãos, que ainda que se coloque mais 1000 policiais nas ruas, não vai cair a violência. E eu não quero ser aqui pessimista, não. A violência começa em casa, na ausência de amor, na ausência de carinho, na ausência de limites, na ausência de exemplo, de referência, de alguém que nos inspira. Quero ser como meu pai, quero ser como a minha mãe, eu quero ser como eles, porque eles são 10, eles são demais. Então o problema não é segurança pública. Segurança pública é uma consequência dessa desestrutura familiar. A violência é isso. E aí então se exige mais segurança pública, mas não vai resolver. Não seja, isso é uma utopia, acreditar que nós vamos viver dias melhores tendo mais policiais nas ruas. A minha mãe é policial civil aposentada e desde que ela estava na polícia a gente vê isso crescendo. A única coisa que pode mudar um pouco a realidade de cada bairro, de cada cidade, é a atuação da igreja na família. É o investimento pesado da igreja na família, como nós temos feito na igreja. Nós temos investido pesado, seminário da família, encontro de casais, reunião de casais todo mês, né, que é um momento muito agradável, com homens e bebes, mas com palestra, com dinâmica de grupo, curso AM para noivos, casados para sempre, paz para toda a vida, veredas antigas, CRAU, mulher única, homem ao máximo. Tudo isso nós temos na Assembleia de Deus Nova Vida, que é uma igreja que investe prioritariamente em família, em todas as áreas, mas prioritariamente em família. Se a igreja não investir em família, se nós não conseguirmos recuperar essa geração de hoje, nós não teremos uma geração melhor depois. As futuras gerações serão piores. Então nós temos que tratar pais hoje, para que eles possam trabalhar o coração dos seus filhos, que o coração do filho se converta aos pais, dos pais aos filhos. Amém. E essa próxima geração que vem vai ser saudável. Amém. E vai gerar filhos saudáveis emocionalmente e espiritualmente também. Amém? Há uma crise de liderança nas famílias e há também uma crise de liderança nas igrejas. Nós podemos contar a dedo no nosso estado líderes que são referentes. Nós podemos contar a dedo. Todo bairro tem uma igreja que sofreu um escândalo que veio trazer problemas para a evangelização naquele lugar. Os nossos maiores inimigos não são os espíritas, porque nós não temos inimigos, como pessoas como inimigos. Não são os ateus, os gnósticos, não são os idólatras. Nós não temos esses como inimigos. Nós só não temos esses como um público-alvo para ser evangelizado. Amém? Amém?
Mas a nossa maior dificuldade está no nosso meio evangélico. Está na desunião, na falta de cooperação, na falta de unidade, na falta desse elo da paz que o irmão leu o texto com muita propriedade. A grande questão é essa. Cada um visa o seu reino pessoal e o reino de Deus fica em segundo plano. Mas temos o discurso que estamos fazendo tudo pelo reino de Deus. Amém. Igrejas que criticam outras, depreciam outras. Quando aconteceu aquele mega escândalo com a Igreja Cristã Maranata, nós recebemos mais de 150 maranatas em um ano só. E eu de púlpito falei assim, eu não quero ninguém aqui falando da Igreja Cristã Maranata. Com todas as diferenças teológicas, comportamentais, ali tem pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Amém. E quando eu jogo pedra na Igreja Cristã Maranata, estou jogando pedra no corpo de Cristo. Eu não estou atingindo os líderes que falharam. Os líderes que falharam vão dar conta diante de Deus e quem sabe da justiça dos homens. Mas eu não posso atacar a Igreja de Cristo. Então eu quero que vocês saibam, olhem para mim por favor, é que a igreja evangélica vive uma crise de liderança. Vive uma crise de liderança. Existem os escândalos locais, nos bairros, e atinge todas as igrejas por tabela, o que nos atrapalha. Existem os escândalos estaduais e nacionais. A gente sempre está vendo. E tudo isso é ruim para nós. Então é uma crise de liderança. Porque hoje os líderes estão falando assim, em quem eu vou me espelhar? Em quem eu vou me inspirar? Porque não se engane, irmão, nós precisamos de pessoas. Nós olhamos para pessoas, nós aprendemos com pessoas, nós crescemos com pessoas. Nós imitamos pessoas. Paulo disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ok? Nós vivemos uma crise de liderança nas igrejas. Agora eu quero falar sobre pessoas que Deus usa para fazer de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Homens e mulheres que Deus usa para fazer de nós homens segundo o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, ainda que você não queira, não goste, eu quero dizer para você que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos tratar, para nos preparar, para nos mudar. Queremos que Deus nos transforme, porque se você está satisfeito do jeito que você é, eu me preocupo com você. Eu não estou satisfeito do jeito que eu sou, eu quero melhorar. Amém. Eu quero amadurecer mais, eu quero crescer mais, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais temente, eu quero ser mais íntimo de Deus, eu quero ser bênção para os meus irmãos. Mas se você diz, eu estou ótimo, estou excelente, eu estou arrebentando a boca do balão, soberba. Nós queremos que Deus nos transforme, mas não através de pessoas. Nós gostaríamos que Deus viesse e falasse conosco de uma forma muito direta. Lógico que Deus pode falar pela palavra. Deus pode, a palavra tem supremacia. Amém? Mas nós não gostamos nós gostaríamos que Deus descesse e falasse conosco. Mandasse um anjo e falasse assim, ó, você tem que mudar nisso. Então se é um anjo eu respeito. Se é um anjo é sobrenatural. Lembra, né, de Zacarias? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma notícia para você que talvez você não vai gostar. A maioria das vezes Deus usa pessoas para nos tratar. Deus usa pessoas para nos confrontar. Deus usa pessoas para nos fazer mostrar quem nós somos de verdade e até o que devemos ser. Amém. Isso é uma verdade. Importante dizer que ninguém assume a liderança estando pronto, preparado. Somos aperfeiçoados por Jesus na caminhada.
A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. E nessa breve palestra eu vou dizer para vocês, vou compartilhar com vocês sobre 5 pessoas que Deus usou para tratar Davi, para fazer de Davi um homem segundo o seu coração. Entenda que seria muito fácil expressar que Davi era um homem segundo o coração de Deus na sua adolescência, cheio de inocência, sem olhos desejosos e pecaminosos, sem mãos manchadas de sangue inocente de Urias. Mas Deus não falou acerca de Davi como um homem segundo o seu coração na sua adolescência de pureza. Não. Davi teve que trilhar um caminho para alcançar um nível que Deus olhou para ele e o viu como segundo o seu coração. Amém? Amém. Primeira pessoa que Deus usou para fazer de Davi um homem segundo o seu coração: Samuel. Davi é um homem, ou vou falar um jovem, antes de estar com Samuel. Não que ele não conhecia, porque nas muitas viagens e andanças de Samuel, possivelmente, não estou falando que está na Bíblia, possivelmente Davi tenha visto. Se não viu, com certeza ouviu muito acerca de Samuel. Entenda que Samuel era uma referência nacional. Na verdade, ele era a referência nacional. Tem um rei chamado Saul? Tem. Mas a referência nacional é Samuel. Não tem jeito. Entenda que sempre a referência vai ser aquele que é espiritual. Vai ser aquele que ouve Deus. Amém? Deixa eu te dizer uma palavra, querido, em nome de Jesus. A referência para a tua vida não tem que ser aquela pessoa que você acha que deve ser, mas deve ser aquela pessoa que ouve Deus, que quando abre a boca é Deus falando, como Samuel. Com Davi, com Samuel, Davi teve a unção. Ele foi ungido por Samuel. Antes de Davi conhecer Samuel, ele tinha uma vida simples, pacata, com algumas aventuras proporcionadas por Deus, como matar um urso, um leão, espantar as raposas, para não destruir o rebanho, as poucas ovelhas malhadas, poucas. A palavra que parece até que para algumas pessoas soam de forma muito negativa, mas é alguém que tem respaldo, é alguém que tem direcionamento para você. O teu Samuel deve ser alguém que ouve de Deus e tem o poder de falar: olha, irmão, a Bíblia diz isso, você deve fazer isso, porque esse é o único caminho que vai agradar a Deus. Todos nós precisamos de um Samuel na nossa vida. E eu estou falando aqui para alguns líderes, mas vocês já notaram que tem alguns pastores que estão perdidos? Tem alguns pastores que não sabem mais o que fazer. Tem alguns pastores que estão sem uma referência espiritual sobre a sua vida. Irmão, não é olhar para um Silas Malafaia, até porque eu nem concordo com tudo que ele fala. Falar: a minha referência é Silas Malafaia, ou a minha referência é Hernandes Dias Lopes, que é uma pessoa formidável, ou a minha referência é fulano de tal. Não, eu estou falando de alguém que tenha uma ligação comigo, uma convivência comigo, alguém que ministre sobre a minha vida, que seja um momento de 15 minutos de oração, e que ali a gente fique junto e converse. Mas vocês sabem muito bem, tem muitos pastores isolados, solitários, angustiados, depressivos. Semana retrasada eu li para um grupo de obreiros lá da igreja uma matéria que saiu sobre suicídio de pastores.
e sobre a quantidade de pastores que vivem em depressão. Uma pesquisa que foi feita por um instituto sério. O percentual de pastores que estão à beira de um colapso emocional. E aqueles que só leem a Bíblia no dia que eles vão preparar um sermão. É assustador. Mas por quê? Porque chega uma hora na vida que a gente acha que a gente pode andar sozinho e nunca mais dar a mão para ninguém. Porque a gente não precisa. A gente pode atravessar a rua sem ninguém para nos conduzir. Só que até o último dia da nossa vida nós vamos precisar de um pai espiritual. Amém. De um mentor, de um Samuel, de alguém que ouve Deus e fala a parte de Deus, de alguém que é capaz de chorar com você, de alguém que é capaz de falar assim: chora aqui, ó, meu ombro está aqui para você. Entende o que eu estou dizendo? Quem é o teu Samuel? Quem é o teu Samuel? Quando você está com ele, você sente a unção de Deus. Não é que ele não seja um homem comum, ele é um homem comum. Só que ele tem um nível de compromisso com Deus, um nível de intimidade com Deus que faz a diferença. Quem é o seu Samuel? Segundo ponto. Eu quero falar com você. Você é Samuel na vida de quem? Pior do que não ter um Samuel é ser um líder e não ser Samuel na vida de ninguém. Irmãos, a vontade de Deus é que todas as pessoas se inspirem em nós, ainda que seja a nossa casa, ainda que seja a nossa família. Nós temos que ser Samuel na vida de alguém. Samuel quer dizer, você inspira, você é uma referência, você é digno de imitação, não nos defeitos, mas nas qualidades que superabundam em você. A primeira pessoa que Deus usou para moldar, tratar a vida de Davi foi Samuel. Segunda pessoa que Deus usou para tratar a vida de Davi, Golias. Diga Golias. Golias. Todos nós temos um Golias. E só seremos aquilo que Deus quer que sejamos se matarmos Golias. Não tem jeito. Golias é aquilo ou aquele que te afronta. Golias pode ser uma pessoa, sim, mas não é para você matar essa pessoa. Mas também pode não ser. Pode ser um desvio de caráter. Pode ser um vício oculto. Pode ser práticas condenáveis. Posso falar essa palavra porque pode ser uma tara. Pode ser tantas coisas, mas que vem todo dia te afrontar, como Golias ia afrontar o exército de Israel. Vem te expor. Qual é o teu Golias? Internet? Sites impróprios? Práticas ocultas? Eu não sei. Eu li que nós somos homens de Deus e mulheres de Deus quando estamos sozinhos. Nós temos que matar esse Golias. Todos nós temos um Golias que nos afronta, que tenta nos jogar no chão, que tenta nos desmoralizar. Entenda que Davi tinha unção, mas ele ainda não tinha autoridade. Ele era um pastorzinho de ovelhas.
Tanto que quando ele encontrou Golias, ele foi levar queijo e pão para os seus irmãos. Eu até brinco que ele era um jegue boy. Pegou o jeguinho e foi levar o lanchinho. Era o Mac Davi. Mas quando ele chegou ali, ele viu aquela situação, e ele matou Golias. Ele recebeu autoridade. Agora, onde Davi passava, todo mundo olhava para ele e falava assim: é o vencedor, é o campeão. Se você não matar o teu Golias, você pode até ter um chamado bonito, um dom tremendo, um talento tremendo. Você conhece alguns homens aí que quando pega o microfone, você fica deslumbrado. Cantores que quando pegam o microfone cantam, aí você vai ver a vida daquela pessoa, é uma vida torta. Tem unção para um determinado ministério, mas não tem autoridade. É o carisma sem caráter. É o talento sem vida. Então nós temos que pensar que nós temos que matar esse Golias. Porque quando nós matarmos esse Golias, o nosso ministério, a nossa vida, vai literalmente ter autoridade. Alguém disse para mim assim: pastor, eu estou com o Marcos Feliciano para um domingo para ir na tua igreja. Eu falei: não quero. Não soma, não agrega para nós. Não quero. Vai dar muita gente. Eu falei: não interessa. Não estou procurando igreja superlotada. Eu quero gente com vida no altar, Amém. A diferença está aí. Irmãos, já me ofereceram tanta gente. A nossa igreja é grande, tem uma certa influência na cidade de Vila Velha. Quero. Por que eu não quero? Porque eu não quero viver esse evangelho medíocre, de atrações, de nomes, de igreja que só enche quando leva alguém que tem um nome, tem fama. Não. Agora deixa eu te falar, você tem que matar o seu Golias. Mas lembra que Davi pegou 5 pedras? E ele atirou a primeira pedra e derrubou Golias. Mas eu tenho uma palavra para você, para te animar. Tenho certeza que tem gente aqui que já tirou a pedra no Golias e ele não caiu. Continua de pé. Só que Davi tinha mais 4. Se ele não caísse na primeira, ele pegava a segunda e falava: agora você vai. Se não conseguisse na segunda, ia na terceira. Se não conseguisse na terceira, ia na quarta. Se não conseguisse na quarta, ia na quinta. Se não conseguisse na quinta, ele ia atrás de outro. Mas ele ia derrubar. Significa que hoje você pode até tirado 2 pedras e tentado derrotar esse Golias da tua vida, que eu não sei qual é. Mas eu digo para você, ainda tem pedras. Amém. Para você atirar e atingir o Golias da sua vida. Para derrubar. Amém? Glória a Jesus. Guarde isso. Golias, normalmente, na tua vida não será uma pessoa. Vai ser algo que te afronta constantemente. Terceira pessoa que Deus usou para tratar a vida de Davi e fazer dele um homem segundo o seu coração, Jonatas. Fala, Jonatas. Jonatas. Com Jonatas, Davi teve reconhecimento do seu valor e treinamento. Jonatas viu em Davi um homem diferente. Viu em Davi uma pessoa com potencial, com chamado. E Davi é treinado em algumas questões, em algumas situações por Jonatas. E aí eu quero dizer para vocês que uma coisa que tem faltado muito no meio evangélico é reconhecimento e treinamento. Hoje nós vivemos um tempo de pastores buscando megas igrejas. Essa igreja tem um tamanho excelente, uma bênção.
que não é uma mega igreja, como a nossa também não é. Nós poderíamos ter construído um templo para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Nós preferimos construir um templo para 500 pessoas confortavelmente sentadas. Temos 2 cultos aos domingos e temos 32 congregações. Amém. 17 anos. Missionário em mais de 10 países, que a nossa igreja mantém. Amém. 2 centros de recuperação, feminino e masculino. Projeto social seríssimo. Faculdade teológica. Com validação pelo mérito. A questão que eu quero dizer para vocês é que nós não queremos uma mega igreja para dizer que nós temos 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. O nosso campo tem mais de 5.000 pessoas. A gente não faz barulho com isso. O mais importante é aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Amém. E isso só Deus sabe quem. Glória. Mas eu quero dizer para vocês, a igreja tem falhado muito na questão de reconhecer o chamado, a qualidade, o potencial e treinar essa pessoa para desenvolver o seu ministério. Eu pergunto a você, você tem um Jonatas na sua vida? Quem é que te treina? Quem é que te prepara? Quem é que te motiva, reconhece o teu valor? Aí talvez você diz, não pastor, eu sou pastor já. Tem pastores aqui. Amém. Mas todo ano eu faço um treinamento. Todo ano eu vou para uma reciclagem. Ano passado eu estava em Águas de Lindóia, participando de uma ministração só para pastores, para sentar, ouvir, rever. Tem que ser. O mundo está evoluindo muito rápido. E a gente muitas vezes fica para trás em alguns conceitos. Quem é o Jonatas na sua vida? Quem te treina? Quem te potencializa?